seria G, equações de estimação generalizadas. Ah, beleza. E só mais uma pergunta. Se ao final, porque as participantes vão ser acompanhadas com elas mesmas, né? Com 3 pontos. Mas se no final eu quiser fazer uma comparação entre os 3 grupos, como ficaram no final, né? Entendeu? Uhum. As que usaram uma droga X, uma droga Y, a droga Y com 2 doses de diferença. Se quiser fazer uma comparação. Aí eu poderia utilizar uma nova, né? Então, se você fizer alguma medida resumo, né, de um delta, alguma coisa assim que tenha ali uma medida final, né, aí ok. Mas geralmente a gente faz isso para simplificar a análise, né, porque quando você analisa medidas repetidas, você não precisa fazer esse resumo final, ele já mostra tudo, né, tanto a evolução quanto ficou no final. Porque eu tenho 2 coisas. Eu tenho o delta de variação, né? Quer dizer, as participantes começam com scores diferentes assim, de questionário, vamos dizer assim. Uhum, uhum. Aí Então, simplifica, né? Se você for trabalhar com delta, simplifica. Mas digamos que os grupos sejam semelhantes e comparáveis, a não ser em relação à droga que eu estou usando, eu poderia fazer no final, fazer uma nota e comparar os 3 grupos, não? É que você sempre tem uma coisa residual, né? Então, sempre você tem, porque, assim, quando você fala que eles são semelhantes, lá no começo, sempre tem alguma coisinha. Então, ou você faz o delta, ou você analisa da maneira mais elegante mesmo, que é olhar todos os momentos que você vai ver, tanto a evolução quanto ficou no final. A questão é assim, você, às vezes, você pode até analisar e fazer uma análise mais simples, mas depois talvez isso não passe numa revista, entendeu? Na hora da publicação. Na hora da publicação, como já existem técnicas mais adequadas, né, um pouco mais complexas, talvez sugiram para você usar essas outras técnicas. Tá. Desculpa, esse Macnema com 3 pontos que você falou, qual que é o nome mesmo? Em inglês é GEE, Tá. Equações de Estimação Generalizadas. Tá. Tá bom? Obrigado. Tá. Vamos lá, pessoal. Priscila quer perguntar? Eu quero, professora, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Professora, eu fiquei um pouquinho de dúvida esse ANOVA com medidas repetidas. Como que seria um exemplo? Porque Então. caiu um exercício, né? Eu até acertei, mas eu acho que não foi nem tanto que eu sabia, mas foi mais eu achei o mais provável, mas eu queria entender melhor. Porque, assim, medidas repetidas é quando você tem mais de uma avaliação da mesma pessoa, tá? E aí, quando você tem, por exemplo, que nem esse exemplo que o João acabou de falar, olha, tem um grupo de pessoas, um grupo de pacientes, e eu vou analisar isso, elas têm tratamentos diferentes, poderia ser um tratamento só, mas eu vou analisar em momentos diferentes. Então, eu vou ter uma medida no inicial, uma medida 6 meses depois, uma medida 12 meses depois. Isso é o caso de medida repetida, porque são as mesmas pessoas analisadas ao longo do tempo. Sim, e por que ele talvez não fosse um TED Student? Porque TED Student é só para 2, né? TED Student é só para 2. Assim, você tem o então, TED por exemplo, pode falar. Não, desculpa, é porque, por exemplo, igual na prova, tinha um caso lá, hipertensão, sim e não, né? Eles são independentes. Aí tinha o pré, 1 mês, 3 meses, 6 meses. Então, esse 1 mês, 3 meses, 6 meses, e por isso não entra mais no T, né? Por isso que não entra o quê? Desculpa a internet aqui. Por isso que não entra mais no T de student, não é? Porque você tem 3, 4 momentos de avaliação. Então, isso é a estrutura de medida repetida. Ah, tá, entendi. Tá bom. No caso, você tinha hipertenso e não hipertenso. Você tinha 2 grupos, mas eram 2 grupos observados ao longo do tempo. Então, se ao longo do tempo tinha as 4 avaliações, então é medidas repetidas. Ah, só seria o outro T se tivesse só 2, né? Por exemplo, Na um pré e verdade, um nem pós. isso, porque são 2 grupos, né? Mesmo se tivesse só 2, como você tem hipertenso e não hipertenso visto em pré e pós, por exemplo, isso já seria a nova com medidas repetidas, porque considera 2 fatores. O teste T é para o T pareado, no caso, é para um fator só.
Aqui você tem um fator que é hipertensão, outro fator que é tempo. Ah, entendi. No Entendeu? caso ali, por exemplo, seria só hipertensão, né? Se fosse assim, hipertensão, sim e não, em um tempo só, teste T de student. Se fosse um grupo visto pré e pós, teste T pareado. Mas você tem 2 grupos e mais de 2 momentos. Então, você tem a nova com medidas repetidas com 2 fatores. Um fator é hipertensão, sim ou não, e o outro fator é o momento de avaliação. Entendi. Muito obrigada, Tá professora. bom? Ok, vamos começar então. Hoje eu fiz uma inversão das aulas, tá? Eu até queria conversar com vocês sobre a nossa reposição daquela aula que nós perdemos. Eu acho que o mais adequado é a gente tem mais 3 aulas, né? Fora essa, então 9, 10, 11 e 12. Nós temos 3 aulas. A minha sugestão é que, como tem muita gente que não pode no dia 3, que é jogar uma semana para frente o nosso curso, a gente faz um pouco estendida essas 3 aulas. Então, a gente faz com meia hora a mais nessas 3 aulas, a gente já consegue repor aí, e essa é a minha sugestão para vocês. Tudo bem? Porque tem muita gente que não pode ir lá no dia 3, então eu falei para não esticar muito, meu cronograma também vai ficar meio complicadinho em junho, então a gente dá uma apertadinha aí e estica uma meia hora, tá bom? Hoje não, porque não foi avisado, né? E assim, tem uma outra questão. Para a gente fazer isso, primeiro eu tinha que falar com vocês e depois eu tenho que combinar assuntos. Por exemplo, a aula que vem é aula prática. A aula prática, eu posso encurtar um pouco essa aula para falar de um outro assunto. E a aula prática não tem preparo prévio. Porque aí, se não fica muita coisa para vocês, fala assim, puxa, vai ter 2 materiais de preparo prévio, é muita coisa. Tá? Então, como a aula que vem não tem a preparação para aula prática, a gente faz essa. No dia 20 e 27. São só. Nós estamos 9, 10, 11, 12. É porque nós perdemos. Não, então seria dia 20 e 27. A gente estica um pouquinho mais. Tá bom? Fica uma hora a mais, mas eu acho que a gente consegue. Eu também fico disponível se vocês quiserem ficar mais. Mas, assim, como uma aula é prática e a outra é de tópicos especiais, esses tópicos especiais é um panorama geral. Tá bom? Não se preocupem depois com a parte. Deixa eu ver o que acontece aqui. Isso, estendemos em meia hora, dia 20 e dia 27, tá bom? A nota é baseada nos exercícios, vocês não se preocupem com se não está indo muito bem e tal. Lá no final a gente deixa mais uma tentativa, tá? A proposta desse curso não é reprovar ninguém. É claro que vocês dizem que muita gente já saiu porque não segurou, não conseguiu acompanhar as aulas, não conseguiu fazer os exercícios. Se vocês levarem o curso até o final, fazendo os exercícios, tudo dá certo no final. Se tiver que dar mais uma chance, eu dou, sabe? Acho que a proposta não é que vocês aprendam, sabe? A proposta não é reprovar ninguém mesmo, tá bom? Mas tem que ir acompanhar, tem que vir nas aulas, tem que fazer os questionários. Vamos lá, vamos começar? Bom, hoje nós vamos falar de testes não paramétricos. Eles estão muito presentes ainda na literatura, né? Por isso que a gente fala deles, embora tenha uma galera aí que não gosta muito deles, e eu faço parte dessa galera, mas a gente não tem como não falar de testes não paramétricos, até porque eu uso também na prática, e eu acho que é importante a gente falar. O objetivo aqui dessa aula, eu dei um texto para vocês, meio um resumo que eu fiz, falando dos testes mais utilizados, que vocês conheçam um pouco desses nomes, né? E depois, no final da aula, saber identificar que teste que usa para quê, né? E fazer a correspondência entre paramétricos e não paramétricos. Esse é o objetivo da aula de hoje. Pergunto para vocês primeiro. Esse tipo de tabela a gente já viu um monte de vezes, né? E a gente viu que tem variáveis quantitativas que às vezes são resumidas em média e desvio padrão, e às vezes são resumidas em medianas e intervalo interquartil. Pergunto para vocês, por que
os pesquisadores fazem essa diferenciação? Eu já fiz essa pergunta há um tempo atrás, mas estou perguntando de novo. Então, nas tabelas, vejam que tem média de desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil. Por que vocês acham que eles fazem essa diferenciação? Diferenças na distribuição, presença de valores discrepantes, grande variabilidade ou a escolha do teste estatístico? Vamos lá, pessoal? Vou fazer que nem a aula passada, senão a gente fica muito tempo parado. Pronto, bateu 40, já estou satisfeita. Deixa eu compartilhar com vocês. Todas as alternativas foram votadas. Tá? A mais votada foi a alternativa A, que fala sobre diferenças da distribuição. A alternativa correta é a alternativa A mesmo. E aí é importante, por que eu coloquei essa questão aí? Primeiro, muita gente acaba praticando o seguinte: se eu usei um teste paramétrico, eu vou resumir em média e desvio padrão. E se eu usei um teste não paramétrico, vou resumir em mediana e quartis. Isso não é legal, não é o teste que escolhe a forma de resumir os dados. E sim o contrário, você primeiro resume os dados e depois você parte para o teste. Tá? Então, no teste estatístico, não é ele que manda como que você tem que descrever. A alternativa C, a variabilidade por si só não é um motivo para resumir em mediana e intervalo interquartil, porque você pode realmente ter amostras muito heterogêneas, que têm grande variabilidade, é essa a característica do dado. E valores discrepantes por si só também não, né? Porque você pode ter uma amostra grande e ter valores discrepantes que não distorcem a média, que não aumentam muito a variabilidade, e aí você mantém a média de desvio padrão, tá? Então, e de uma certa forma, a alternativa A, ela engloba essa parte de valores discrepantes. Então, se for valor discrepante em amostra pequena e a média estiver distorcida, aí você pode pensar em resumir de outra forma. Tá? Mas a A já engloba isso. Tudo bem? Deu para entender? Ok? Beleza. Bom, o pessoal confunde muita coisa com essa coisa paramétrico, não paramétrico, e aí eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que discutir aqui. O que a gente tem? Muitos dos testes estatísticos, eles têm suposições, e essas suposições é que os dados têm uma determinada distribuição. O que a gente viu até agora, de teste T e a nova, ele supõe que os dados têm uma distribuição normal. E a distribuição normal, ela é definida por dois parâmetros, média e desvio padrão. Então, a gente pode, às vezes não é exatamente normal, e aí a gente consegue transformar os dados para tentar normalizar, e aí tudo bem. Então, os testes que a gente viu até agora, o que a gente não viu também, regressão linear, por exemplo, eles têm essa suposição de distribuição normal. Quando a gente fala, eu costumo dizer que existe vida além da distribuição normal, né? A distribuição normal é uma das distribuições paramétricas, tá? Uma das distribuições conhecidas. Quando a gente fala paramétrico, é porque está associado a uma distribuição que tem parâmetros, não só muitas outras distribuições que têm parâmetros, mas não são distribuição normal. É isso que eu procurei falar lá no texto. Mas o que a gente viu até agora é distribuição normal. Às vezes a distribuição não é normal apenas porque ela tem essa característica do gráfico à sua esquerda. Ela é uma distribuição assimétrica, que é muito comum, tá? Carga viral, contagem de células, interleucinas, várias coisas várias coisas laboratoriais estão assim, que tem uma concentração grande de valores pequenos, mas alguns saem também
são possíveis, né? Quando o problema da não normalidade é só a assimetria da distribuição, geralmente uma transformação logarítmica resolve, tá? Não fica perfeito, mas ajuda bastante, tá? Por isso que muitas vezes tem dados em log por aí. Aí eu pergunto para vocês, como verificar a normalidade dos dados? Tá? A minha sugestão é que sempre vocês olhem por um pacote de coisas, né? Olha as estatísticas descritivas, olha a parte gráfica, você pode colocar, ver histograma, ver boxplot, olhar a distância entre média e mediana, tá? Porque se na distribuição normal, média e mediana são iguais. Então, a gente tem uma ideia de simetria da distribuição, né? Se a gente tem média igual a mediana, a gente tem uma ideia da simetria da distribuição, e a distribuição normal é simétrica. Gráfico normal de probabilidades, gráfico normal plot, tá? É um gráfico que eu vou mostrar para vocês. Tem coeficiente de assimetria e curtose, que medem o achatamento e a assimetria da distribuição, tá? E, além desses métodos descritivos todos, existem testes estatísticos que avaliam a normalidade dos dados. Os mais conhecidos são o Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro-Wilks. Agora, eu chamo a atenção de vocês porque eu não recomendo que vocês avaliem normalidade só pelo P do teste de normalidade. Muita gente faz isso na prática. Mas a avaliação da normalidade deveria ser um conjunto de coisas, que é uma anamnese dos dados, tá? Não é uma coisa que você vai olhar só um resultado positivo e negativo e pronto. Até porque, se você tem, assim, uma amostra razoável, esses testes, qualquer pequeno desvio da normalidade, ele vai dar que não é normal. Se for uma amostra muito pequena, aí você tem o problema do poder dos testes estatísticos. Então, pode ser que dê normal e não é, né? Então, a gente tem que avaliar com muito critério a normalidade dos dados, tá? Não olhe só valor P de teste de normalidade. Mesmo que o seu orientador mande você fazer isso, ou que os artigos estejam escritos assim, não sugiro, não recomendo que vocês olhem normalidade só por valor P de teste, tá bom? Olha tudo, olha tudo. Esse aqui é o gráfico normal plot, ele é o melhor gráfico para ver normalidade. Ele vai contrastar o que você observou de fato com o que seria esperado sob a distribuição normal. E o que a gente espera sejam pontos em torno de uma reta. Tá? Então, quando vocês forem avaliar a normalidade dos dados, faça esse conjunto de coisas, várias estatísticas descritivas e o gráfico normal plot para ver se dá para passar uma distribuição normal aí. Não seja muito a ferro e fogo com valor P de teste de normalidade, ok? Bom, o que fazer quando a distribuição não é normal? Eu tenho até um textinho que fala isso. Você pode tentar uma transformação nos dados, que a mais comum é a log, tentar outras transformações, eu falo existe vida além da distribuição normal, tem uma distribuição, por exemplo, que eu tenho visto muito, chama gama, é uma distribuição para dados contínuos positivos, muito usado para tempos, né? Então, esse é um outro tipo de distribuição. Poisson, para dados de contagem, tem um monte de outras coisas. Ou então partir para métodos não paramétricos. Né? E aí, eu coloquei aqui o que são métodos não paramétricos, né? São métodos que não supõem uma distribuição teórica conhecida, né? Então, quando você pensa em distribuição normal, ela tem parâmetros, né? Quando os dados não seguem uma distribuição normal e nem seguem nenhuma outra distribuição conhecida que tenha parâmetros, uma distribuição teórica que tenha parâmetros, você pode utilizar esses testes não paramétricos, porque eles não assumem nenhuma distribuição teórica para os dados. Tá? Eles não têm, quando a gente faz na modelagem, né, a gente supõe que os dados seguem determinada distribuição, geralmente é normal. Nos métodos não paramétricos, você não faz essa suposição, tá? Vamos ver, tem algumas variáveis que, assim, naturalmente ela já não seguiria uma distribuição normal, nem outra distribuição. Você pega, por exemplo, escala de dor de 0 a 10, né, índice de Apgar, estágio da doença, dados ordinais, né, tudo isso não vai ser, mesmo que a amostra seja muito grande, você não vai ter uma distribuição normal, uma distribuição, você não vai ter como aproximar para uma distribuição contínua, tá? Tudo bem com o texto que eu passei para vocês? Deu para pegar?
Porque tudo isso eu já falei no texto, não queria ficar repetindo aqui, tá bom? Mas se tiver dúvida, vocês perguntem, a gente vai fazer aqui as enquetes, os exercícios, e vamos lá dar uma organizada nesses conceitos aí, caso vocês não tenham entendido, tá bom? Bom, só para vocês terem uma ideia, o que acontece com os não paramétricos, o que eles fazem? Eles abandonam os valores originais e trabalham só com os postos, que é a ordem das observações. Então, você tem essa vantagem de não fazer suposições, mas, por outro lado, você está perdendo muita informação. Quando você deixa de lado os dados mesmo e considera só a ordem em que eles aparecem, é bem complicado, né? Você está usando uma transformação bem, bem radical aí. Bom, no texto eu falo para vocês, além dessa coisa de trabalhar com a ordem dos postos, eu falo para vocês alguns testes conhecidos, né? O teste Mann-Whitney para comparação de dois grupos independentes, seria o alternativo ao teste T de Student. O teste de Wilcoxon, que é a comparação de um grupo avaliado 2 vezes, seria o correspondente ao T pareado. O Kruskal-Wallis, que é a comparação de 2 ou mais grupos independentes, então seria o paralelo aí com a ANOVA de um fator. O teste de Friedman, que é a comparação de um grupo avaliado 2 ou mais vezes, seria a ANOVA com medidas repetidas, mas considerando que é um grupo só, tá? Um grupo só avaliado 2 ou mais vezes. E a correlação de Spearman, é correlação entre duas variáveis quantitativas ou ordinais, tá? A gente não viu ainda a correlação, mas dá para inferir aí um pouquinho. Então, quando a gente escolhe, né, um teste não paramétrico, a gente tem que levar em conta a natureza da variável também, tá? Uma variável que é um score, por exemplo, ela não vai ser normal mesmo, né? E olhar sempre a distribuição dos dados de uma forma descritiva e não apenas por teste. Tá bom? Então, são alguns nomes aí. E se tiver 2 grupos medidos em 2 momentos, que nem a gente estava vendo aquele exemplo da hipertensão. Não é nenhum desses, tá? Esses são para desenhos mais simples mesmo, tá? Existe. Existe uma nova com 2 fatores não paramétrica. Ela existe, só que ela não é implementada em todos os programas, ela não é tão conhecida, então é um pouquinho mais difícil da gente rodar, tá? Embora alguns programas já estejam um pouco assim, mas não tem um nome específico. A gente vai ver um pouco disso na aula prática. Bom, vamos fazer um pouquinho de conceito, né? Sobre testes estatísticos paramétricos, é correto afirmar que supõe que a distribuição dos dados é aproximadamente normal, suas hipóteses não necessariamente envolvem parâmetros, pressupõe que os dados seguem uma distribuição teórica conhecida ou podem ser aplicados apenas para analisar variáveis paramétricas. Vamos lá? Vamos que a gente tem 8 questões antes de partir para as discussões dos casos. Mostrando para vocês, a alternativa mais votada foi a alternativa C. Pressupõe que os dados seguem uma distribuição teórica conhecida. É isso mesmo, tá? O que eu queria que vocês gravassem é que teste paramétrico não é sinônimo de teste com distribuição normal, tá? Teste paramétrico é um teste que assume alguma distribuição e essa distribuição teórica tem parâmetros. Não é só a distribuição normal, tá bom? Então, o pessoal colocou aí, paramétrico e normal não são sinônimos. Tá entendido? Tá? Paramétrico e normal não são sinônimos. Paramétrico vem de parâmetros e tem um montão de distribuições que tem parâmetros. Ok? Mais uma.
Assinale, deixa eu finalizar aqui, assinale a alternativa correta sobre testes não paramétricos. Eles abandonam os dados originais e usam a ordem dos dados, que são os postos, assumem uma distribuição teórica apenas para uma parte dos dados, podem ser chamados de testes estatísticos não normais ou minimizam a perda de informação dos dados coletados. Essa eu vou dar 10 segundos para vocês responderem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Plaquinhas. Plaquinhas não, né? Votos. Maioria falou A, acabei de dizer, né? É isso mesmo que o teste não paramétrico faz. Ele abandona os dados originais e trabalha com a ordem dos dados. Eles não assumem nenhuma distribuição teórica, né? Não é sinônimo de não normal, né? Assim como paramétrico não é sinônimo de normal, não paramétrico não é sinônimo de não normal, e eles têm perda de informação, não é que minimiza a perda de informação, pelo contrário, perde-se muita informação com isso, ok? Qual o teste? Não, aí eu vou dar 5 segundos, tá? Deixa eu finalizar aqui. Qual o teste não paramétrico equivalente ao teste T-de-Student? Whitney, Kruskal-Wallis, Spearman ou Kolmogorov, Smirnov? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, bora, gente. 3, 2, 1. Acabou. 29 votos, 25 votos para a alternativa A, teste Mann-Whitney, e é a alternativa A mesmo. Ai, não lembrei. Vocês não têm que decorar essas coisas. É que aqui a gente está na aula de teste não paramétrico, vocês acabaram de ver um texto, mas é claro que quando vocês forem fazer de fato, olha o material de consulta, né? Consulta em livro, na internet, onde vocês quiserem, para vocês verem qual que é essa correspondência, tá? São muitos nomes, eu entendo que são muitos nomes para vocês gravarem, mas aqui a gente está na aula disso, então a gente tem que saber. E no questionário também, no questionário que vocês vão ter que saber fazer essa correspondência entre os testes paramétricos e não paramétricos e entender em que situação que se utiliza cada um deles, ok? Mais um. Deixa eu finalizar aqui. Qual teste não paramétrico pode ser utilizado para a comparação de 2 ou mais grupos quanto a uma resposta quantitativa que não segue uma distribuição conhecida? Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Wilcoxon, Shapiro-Wilks. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. A alternativa B foi a mais votada e a alternativa B é a correta. Tá? Qual seria o teste paramétrico aí nesse caso? Comparar 2 ou mais grupos quanto a uma resposta quantitativa que segue uma distribuição normal. Seria o quê? ANOVA? ANOVA, isso mesmo. ANOVA, que quando a gente fala só ANOVA, a gente fala ANOVA com fator, né? ANOVA com fator, é isso aí. Correspondente ao teste Kruskal-Wallis. 5. Qual o correspondente paramétrico ao teste de Friedman? Teste T-de-Student para amostras independentes, ANOVA com um fator, ANOVA com 2 fatores, ANOVA com medidas repetidas.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não é possível, gente. 38 votos. Ó, vou falar para vocês. Começamos com 53, foi para 50, 49, 46, 42, 40. Vamos lá, vamos participar, pessoal. Por favor. Olha, todas as alternativas foram votadas, a mais votada foi a D, e a D é a correta, tá? Friedman é a nova com medidas repetidas, mas não é qualquer a nova com medidas repetidas, é quando eu tenho um grupo só medido 2 ou mais vezes, tá? Eu falo 2 ou mais porque, da mesma forma que a nova para 2 grupos é o mesmo que teste T, a gente pode usar a nova para 2 grupos, a gente pode usar a nova para medidas repetidas quando tenho 2 momentos só. E o Friedman também, tá? Dúvidas? Pode falar, Camila. Pro, essas categorias de paramétrico e não paramétrico é aplicado tanto para o teste T quanto para a nova? Teste T e a nova são testes paramétricos que supõem distribuição normal. Todos esses que a gente está vendo hoje, que é Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Friedman e Spearman, não supõem distribuição nenhuma. São testes não paramétricos. Tá? O que a gente estava vendo até agora eram paramétricos, agora é não paramétrico. Respondi? Ah, sim. 6. O teste de Wilcoxon é o correspondente a que teste é o equivalente não paramétrico de qual teste estatístico? Wilcoxon. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todas votadas. Ganhou por pouco a alternativa B, e a alternativa B é a correta. Tá? Quando você fala só Wilcoxon, você entende que é o não paramétrico do teste T pareado. Então, seria para comparação de um grupo visto em 2 momentos. Tá? Ou 2 vezes. É porque está no texto que o Mann-Whitney pode ser chamado de Wilcoxon Mann-Whitney, né? Mas aí, quando é só o Wilcoxon, é o T pareado. É porque o Wilcoxon também, esses caras fizeram mais do que uma coisa, né? Mas eu não vejo muito como o Wilcoxon Mann-Whitney na literatura. Tá? Quando fala só o Wilcoxon, é o T pareado. Se é o Wilcoxon Mann-Whitney, é outro. 7. Assinale a incorreta sobre a análise da relação entre 2 variáveis quantitativas. A alternativa não paramétrica correlação de Pearson é o coeficiente Rho de Spearman. Quando há valores discrepantes, os coeficientes Pearson e Spearman tendem a ser próximos. O coeficiente de Spearman também pode ser usado para dados ordinais, ou o coeficiente de Spearman é interpretado da mesma forma que o de Pearson.
Vamos lá? Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha, 6 votos para a alternativa A, 13 para B, 12 para C, 12 para D. Então, vamos esclarecer isso aí. A alternativa correta é a B, tá? Que a B é a que está errada aí. Quando há valores discrepantes, os coeficientes de Pearson e Spearman tendem a se distanciar, tá? Porque o valor discrepante, ele pode interferir muito na correlação. Se você vê, assim, um diagrama de dispersão com uma nuvem crescendo e tem uma amostra pequena com 2 pontos um pouco para baixo, isso vai diminuir a correlação, tá? E já no Spearman, como ele trabalha com os postos, com a ordem, ele é mais resistente a valores discrepantes, tá? Então, quando tem valores discrepantes, esses 2 coeficientes tendem a se distanciar. O Spearman é sim a alternativa não paramétrica Pearson, essa foi a menos votada, mas ela está correta. O Spearman também pode ser usado para dados ordinais, é verdade, e ele é interpretado da mesma forma que o de Pearson. A gente não viu ainda, né, o coeficiente de Pearson, foi uma falha minha, mas a gente interpreta do mesmo jeito. A gente vai ver na outra aula, acho que é a próxima, que a gente vai ver essa correlação, tá bom? Como é que a gente interpreta. Última. Também assinale a incorreta. A. Os testes não paramétricos são menos poderosos que os testes paramétricos. B. Os resultados dos testes não paramétricos são menos influenciados por valores extremos. D. Testes não paramétricos podem ser facilmente adaptados a desenhos de estudo mais complexos. E D, testes não paramétricos são uma boa opção quando não existe uma distribuição adequada aos dados e não se deseja transformar a variável original. Qual está errada? É a errada, hein? Não é a certa. É o último. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. 16 votos para a alternativa A. 8 para B, 13 para C e 6 para D. Pessoal, a A está dizendo os testes não paramétricos são menos poderosos que os testes paramétricos. Lamento dizer que essa é correta. Tá? Não é a alternativa A. Os testes não paramétricos, eles têm um poder estatístico menor. Ah, vocês acham o quê? O teste não supõe distribuição nenhuma, né? Seria a 8ª maravilha do mundo se fosse perfeito, né? Tem-se um preço a pagar por isso. Ela não supõe distribuição nenhuma, mas tem um poder estatístico menor.
Tá? O que quer dizer poder estatístico menor? Tem uma dificuldade maior de encontrar diferenças, quando elas de fato existirem. Tá? Então, alternativa A, vocês não esqueçam disso. Teste não paramétrico são, em geral, menos poderosos que os testes paramétricos. Tá? Bom, a alternativa correta aqui... Opa! Pode falar, João. Não, só para confirmar, o poder estatístico é 1 menos o P de beta, é isso mesmo, né? Isso. É 1 menos a probabilidade do erro tipo 2. Tá? Que é aceitar H0 quando H0 é falso. Então, é o poder e a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é falso. Então, se a diferença de fato existir, é a probabilidade de você detectar essa diferença tem um P significante. Tá? Bom, aqui a errada é a C, tá bom? Teve 16 votos aí, depois até que parou, né? O pessoal foi respondendo. É assim, os testes não paramétricos que a gente viu, com esses nomes que a gente viu no texto e aqui nas perguntas, eles são só para desenhos muito simples. Se for um desenho um pouco mais complexo, sei lá, 3 grupos em 3 momentos, aí já não é nenhum desses, tá? Então, tem testes que são adaptados, né, adaptações dos testes não paramétricos, versões não paramétricas de modelos mais complexos, para desenhos mais complexos, mas não é assim, não é fácil adaptar, não é tão simples assim. Tá bom? Essa foi a última. Alguma dúvida, pessoal, com relação a conceitos? Agora a gente vai ver aplicações. Tá dando para entender? Eu sei que são muitos nomes, mas com uma consulta e um pouco de treino, dá. Beleza. Tá bom. Sabe o que é APGA? Tem uns que sabem, outros que não. Então, eu coloquei aqui, caso alguém não saiba, né? Então, são aquelas... Ó, tá vendo? Tem gente que não sabe. São aquelas escalas que, quando o neném nasce, né? São sinais vitais, e aí estão aí alguns deles, e que o médico dá uma pontuação 0, 1, 2 para cada um desses 5 sinais vitais, aí frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade e cor. A maioria dos bebês tem o APGA no que ele mede isso em 2 momentos, né? No primeiro minuto e no quinto minuto. A maioria dos bebês no quinto minuto tem um APGAR de 8, 9 ou 10, né? Se é um APGAR muito baixo, aí já é uma complicação maior, ele pode até não sobreviver, tá? Não sei se alguém quer complementar o que eu falei aí sobre APGAR. Não, então, aí por isso que eu falo aqui, João, existe vida além da distribuição normal, então existem outras distribuições e você pode buscar uma aderência a outras distribuições, né? É claro que o pessoal chora quando não tem distribuição normal, mas não é o fim do mundo. E outra coisa, como os testes não paramétricos são menos poderosos, e como eu falo no texto, os testes paramétricos, eles são robustos o suficiente, mesmo quando há pequenos desvios de normalidade, a gente tem que aprender a bancar o teste paramétrico, mesmo sendo pelo P do teste de normalidade do normal. Então, a gente tem que aprender um pouco isso, né? A Mariana está falando que eu expliquei bem o APGAR. Legal, já vou falar sobre o APGAR do casinho aqui. O resultado do teste paramétrico e não paramétrico dar igual ou semelhante? Sim, na maioria das vezes ele dá igual, ele dá parecido, tá? Mas tem algumas divergências, às vezes pode divergir. Eu vou colocar um casinho que vai mostrar isso, tá? Bom, um pesquisador acompanhou a evolução de 30 gestantes infectadas com o vírus HIV e comparou os recém-nascidos dessas mães com 30 bebês nascidos de mães sem HIV. Uma das variáveis de comparação era o APGAR, o score de 0 a 10, que avalia os sinais objetivos no primeiro e quinto minuto após o nascimento. Na análise dos dados, o pesquisador decidiu aplicar um teste não paramétrico. Como você avalia essa decisão? A.
deveria ter avaliado a distribuição dos dados antes de partir para um teste não paramétrico. B, deveria aumentar o tamanho da amostra para obter resultados mais confiáveis. C, poderia aplicar também um teste paramétrico e apresentar os dois resultados. Ou D, para as condições do problema, a escolha dos pesquisadores é razoável. O que vocês acham? Aí a gente está falando de opinião, né? O que vocês acham? Deixa eu lançar aqui. Está lançado. Pode falar, Camila. Ô, Pro, quando a gente vai avaliar essa distribuição dos dados, é dentro de um grupo. Então, por exemplo, aqui eu avaliaria a distribuição no grupo de mulheres sem HIV e a distribuição no grupo de mulheres com HIV. Não todos juntos, né? É, você avalia por grupo. Ah, tá. Mesmo quando você vai fazer um teste T, você também vê a normalidade por grupo, porque a suposição é que os dados vêm de populações normais. Então, você está pensando em duas populações, você tem que avaliar de cada um. Perfeito. Né? Porque às vezes eles podem, quando estiver junto, pode ser totalmente não normal, pode ser bimodal, sabe? Assim, Sim, cada um vai ter pensei. uma média. Você avalia por grupo. Tudo bem, vamos lá? 10, só para não perder o hábito. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Compartilhando com vocês, a alternativa mais votada foi a alternativa A, mas a gente teve outros votos também, tá? Vou comentar com vocês. A B teve um voto só, felizmente, né? Teve um voto só, porque a B é a que não poderia ser de jeito nenhum, tá? Você nunca vai aumentar o tamanho da amostra. Claro, a amostra não é muito grande? Não. Mas você não sai aumentando o tamanho de amostra sem analisar os dados, né? Então, primeiro a gente analisa os dados e depois pensa se é o caso de dar prosseguimento ao estudo e tentar aumentar a amostra. Mas não é assim, né? Primeiro a gente tem que analisar o que tem. A C recebeu 8 votos. Poderia aplicar um teste paramétrico também, né? Então, aplicar o paramétrico e não paramétrico. É muito comum a gente aplicar os dois, tá? O paramétrico e não paramétrico. Agora, o problema da alternativa C é apresentar os dois resultados. Apresentar aonde? Se eu for falar na publicação, mostrar os dois resultados não é uma boa ideia, tá? Porque daí você não pode jogar para o leitor a responsabilidade de ele escolher qual que é o melhor. Você, pesquisador, que deve escolher, tá? A A, que a maioria votou na A, e depois que eu abri os votos também acabou votando mais, não seria a que eu colocaria, tá? E vou explicar por quê. A que eu colocaria é a alternativa D, tá? Recebeu só 4 votos. Para as condições do problema, a escolha dos pesquisadores é razoável. Por que é razoável? A gente tem que levar em conta a natureza da variável. É claro que a gente sempre deve avaliar a distribuição dos dados, tá? Agora, não é a distribuição dos dados nesse caso que vai te ajudar a partir para um teste paramétrico ou não paramétrico, porque a gente tem uma variável que é do tipo score, e mais do que isso, uma concentração grande nos valores mais altos. Então, pode ser que não tenha nenhum valor abaixo de 5, por exemplo, tá? A gente só vai ter, assim, muitos 10, muitos 9, muitos 8, alguns 7, alguns poucos 6, tá? Então, é um tipo de distribuição que a gente já sabe mais ou menos, não precisa ser um especialista para saber mais ou menos como é que funciona isso, tá? Então, se os bebês sobreviveram, né, eles têm uma questão de Apgar assim,
com 8, 9, 10 e um pouquinho das outras coisas. Então, mesmo que você faça um teste para isso, se você avaliar, isso nunca vai ser normal, tá? Nunca. Então, a gente tem que não só não olhar valor P de teste de normalidade, mas também considerar a natureza da variável. Variáveis de score geralmente são não normais e é aceitável usar um teste não paramétrico para esse tipo de dado. Tá bom? Então, olha só o que a Moira está falando. Então, ver a distribuição, claro que a gente vê, tá? Então, assim, pode até argumentar, falar assim, bom, ver a distribuição dos dados, a gente primeiro tem que ver a distribuição dos dados antes de fazer qualquer coisa. O que eu estou dizendo é que, nesse caso, você vai olhar a distribuição dos dados e você vai ver que não é normal mesmo, entendeu? Porque é impossível ser normal. Esse é um tipo de dado que é impossível ser normal. Tá? Então, não que você não deva avaliar a distribuição, você deve avaliar a distribuição. Tá? Mas não é ela que vai te ajudar a decidir se é normal ou não. Pela característica do dado, é razoável o teste de não paramétrico. Agora, você está falando assim, é razoável um teste não paramétrico, pois a amostra é pequena. Cuidado! Não é isso assim, eu falo que tem uma seita, né, somente na Unifesp, que fala que a amostra pequena é teste não paramétrico. E não é verdade. Você pode ter uma amostra minúscula e os dados serem bem comportados e você aplicar um teste paramétrico. Você pode ter uma amostra gigantesca e não ser normal mesmo, não ter nenhuma distribuição que se adeque a esses dados. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o pessoal vai lá no fluxograma. Amostra pequena, não paramétrico. Não é assim, tá? A gente tem que olhar a distribuição dos dados, mas a gente tem que olhar também a característica da variável, a natureza da variável. E variáveis em score e variáveis ordinais, geralmente, testes não paramétricos são aplicados. Deu para entender? Tá. Oi, pode falar, Leonardo. Leonardo levantou a mão. Eu apertei sem querer, mas não entendi. Se fossem 1000 gestantes aí, não ia dar, não ia ter um número grande e a gente teria fora do normal os dados, né? Então, exatamente. É isso mesmo. Eu falo muito que no curso que a gente não deve fazer estatística de fluxograma, né? E a estatística de fluxograma é aquela de, vai ser isso e tal. E tem realmente uma galera que fala, olha, vou usar não paramétrico aqui porque a amostra é pequena. Não. É o que o Leonardo falou. Nesse caso aí, você pode ter 3.000 gestantes. Isso não vai ser normal nunca. O teste não paramétrico seria razoável de toda forma. Tá bom? Score e dados ordinais. Às vezes são aqueles, assim, escala de Likert, de 1 a 5, 1 a 7, né? Dados ordinais também. Se aplica muito o teste não paramétrico para dados ordinais. Tá bom? Pode falar, Caroline. Por que, no caso dos dados ordinais? Porque tem escalas Likert, por exemplo, que pode dar pode ser variável, né? A resposta das pessoas pode não é igual a Apgar, por exemplo, é isso que eu pensei. Sim, mas porque, independente de como se distribui, se você tem uma escala de 5 pontos, uma escala de 7 pontos, que distribuição você poderia ter aí? Entendi. Entendeu? Você pode até, às vezes, encarar como, mas aí a amostra tem que ser muito grande. Você pode encarar como uma variável qualitativa, em vez de encarar como quant, né, a escala. Só que poderia fazer aí, nesse caso, uma distribuição multinomial, que você vai atribuir uma probabilidade para ser 1, uma probabilidade para ser 2, uma probabilidade para 3, uma para 4, uma para 5. Mas você tem que ter um N razoável para fazer esse tipo de suposição. Tá? Mas é diferente, por exemplo, quando a escala Likert te dá um score no final. Diferente, mas o score, que é uma variável quantitativa discreta,
muitas vezes as pessoas partem para o teste não paramétrico pela característica, por ser um score e pela distribuição desse score também. Tá. Tá bom? Teste não paramétrico pode ter quanti e quali? Não, a gente está falando de quanti ou dessas que ficam meio do caminho, que são esses scores e esses dados ordinais. Tá? Para quali não precisa, para quali você tem um Q quadrado, por exemplo, para comparar grupos. Tá bom? E tem outros modelos mais complexos que a gente não vê aqui para a resposta qualitativa. Tá? Ok. Mais um casinho aí. Um estudo avaliou 69 crianças internadas em unidade de cuidados intensivos neonatal. Dessas, 30 crianças eram portadores do vírus sincial respiratório e 39 tinham pesquisa negativa, que era o grupo controle. Um dos objetivos do estudo era avaliar associações entre mediadores inflamatórios, que é TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 10, e a gravidade da doença, que é a presença do vírus. Uma dificuldade é que para boa parte dos marcadores era indetectável, conforme mostra a tabela a seguir. Então era indetectável e aí eles colocaram como 0, mas não é que mediu e deu 0, era que era indetectável. O aparelho não conseguia medir a partir daquilo. Qual o procedimento que deveria ser adotado para esses dados? Eu pergunto a vocês. Fazer um teste de normalidade, a partir dele escolher entre um teste paramétrico ou não paramétrico. B, analisar a distribuição dos dados de forma descritiva e tentar uma transformação, caso a distribuição se afaste muito da normal. C, partir direto para um teste não paramétrico. Ou D, realizar os testes paramétrico e não paramétrico e comparar os resultados. Deu? Cinco, 4, 3, 2, 1, votando. Onze votos para a alternativa A, 16 para B, 7 para C, 4 para D. Vamos lá. A, fazer um teste de normalidade e a partir dele escolher entre o teste paramétrico e não paramétrico. Essa eu não colocaria. Alternativa A, eu não colocaria. Por quê? Porque aí está escrito, fazer um teste de normalidade e a partir dele escolher. Sugiro para vocês nunca escolherem entre paramétrico e não paramétrico com base apenas no teste de normalidade, tá? Então, por isso que eu não colocaria essa alternativa A. Faz um teste de normalidade, olha o P e decide se vai para um lado ou para o outro? Não. Tá? O teste de normalidade, ele até tem problemas, ele pode até te complicar a vida aí. Tá? Então, olha a normalidade de outra forma, por aquele pacote de coisas que eu já mencionei. Tá bom? Muita gente votou na B, analisar a distribuição dos dados de forma descritiva, até aí ok, e tentar uma transformação caso a distribuição se afaste muito da normal. Que transformação que vocês acham? Quem assinalou essa que poderia utilizar? Que tipo de transformação? Logaritmo, poderia ser logarítmico, não? Z-score, logaritmo.
Tá, o pessoal está respondendo no chat. O Z-score, na verdade, você só vai fazer uma mudança aí de escala, né? E o logarítmico, a gente tem um probleminha aí, que é o quê? Um monte de zeros. Tá? Um monte de zeros. Já não existe log de zero. Tá? Mas mesmo se eu fizesse aí um deslocamento, o problema da transformação desse tipo que vocês estão falando é que a gente continuaria com muitos valores iguais. E muitos valores iguais, que geram empates, prejudicam os testes não paramétricos. Tá? É uma coisa que eu falo isso lá no texto. Tá? Quando a gente tem, então, tanto o Z-score quanto o log, quanto outra transformação, o log de zero não tem, né? Mas, assim, a gente continua tendo uma concentração muito grande num único valor, tá? Que é o zero. Então, mesmo que consiga normalizar o resto, para aqueles que são zeros, ele não vai sair do lugar. Então, a transformação ficaria aí meio prejudicada. A não ser que fosse um outro tipo de transformação. E poderia ser o quê? Alguma ideia? Outro tipo de transformação que não sejam essas funções. Queria ver se alguém fala. O que eu posso fazer com esse dado que tem um monte de zero, gente? Presença ou ausência? Por que não? Douglas está falando, né? Transformar em níveis, ou dummies, vocês estão falando a mesma coisa, né? Então, eu poderia colocar detectável ou indetectável? Pode ser. Poderia colocar faixas, né? Olha, indetectável, detectável até um determinado valor, detectável numa segunda faixa, numa terceira faixa, ou seja, categorizar a variável. Se essa transformação fosse uma categorização, ainda vai. Outra alternativa, poderia fazer as duas coisas. Uma hora eu coloco detectável e indetectável, trato ela como binária, ou eu posso pegar só os detectáveis, depois dessa análise binária, né? Posso pegar só os detectáveis e aí ver a distribuição deles, então, colocando um filtro aí, né? Quando foi possível detectar, medir, fazer essa comparação só com os detectáveis, também poderia. Tá bom? Então, a transformação seria nesse sentido, de categorizar, porque as outras transformações não funcionariam pelo excesso de zeros, tá? E aí vai ter muito empate, e o empate prejudica o teste não paramétrico. Tem uma classe de modelos estatísticos que chamam modelos inflacionados, com zero inflacionados, né? Os zero inflated models. Mas aí também é uma coisa que foge um pouco do escopo desse curso aqui, que é um curso mais básico, mas também tem para analisar esse tipo de informação. João, pode falar. Não, pensando na possibilidade de usar o logaritmo, estou pensando, se você tivesse um método de dosagem de TNF-alfa e L6, coisa e tal, que discriminasse valores baixos, né, um método mais sensível para detecção, uma outra metodologia, aí você poderia usar, talvez, né, que consiga discriminar 001 de 0012 ou de 02, enfim. Aí daria para usar, né? Sim, o que eles usaram aqui não tinha muita precisão, né? E aí dá esse monte de valor repetido que é indetectável. Mas se tivesse um aparelho que medisse com mais precisão, não teria esse problema. Tá bom? Sim, viraria uma qualitativa, e aí compararia por um Q quadrado, por exemplo. Tá? Marco, pode falar. Professora, eu sempre fico, assim, em dúvida, o que a gente perderia a gente avaliar, se a gente transforma, categorizar ou usar o teste não paramétrico nesse caso.
Assim, tem alguma forma da gente avaliar o que a gente perderia menos em relação à avaliação estatística? Eu acho que tem uma diferença entre em que momento que você está. Você é o analista que está ali analisando o dado, ou você já tem que decidir apresentar esse resultado? Enquanto você é analista analisando o dado, você faz de tudo. Você pode fazer de tudo e até ver o impacto disso. Será que eles estão convergindo para o mesmo resultado? Porque assim, se eu uso um teste não paramétrico aí, eu vou ter muito empate, e o empate pode prejudicar. Se eu coloco um teste paramétrico, mesmo a distribuição não sendo normal, porque eu vou ter aí esse excesso de zeros, ele também vai me dar um resultado, mas o zero vai entrar na conta. Então, como é que é o zero entrando na conta? Como é que é muito empate? Como é que é se eu categorizar? Aí eu vou estar sendo... Eu acho que a categorização aí estaria sendo mais honesta aí com o dado, né? Porque, ó, eu sei que é uma perda de informação. E eu analisaria de todas as formas, então eu acho que não tem uma resposta para dar, vamos fazer assim ou assado, sabe? Eu sempre gosto de fazer o que a gente chama de análise de sensibilidade, que é você analisar o dado de tudo quanto é jeito e ver para que lado que está indo, se eles estão indo para o mesmo lado, se estão indo um corroborando o resultado do outro, tá bom? Mas é sempre uma coisa que a gente sempre fica em dúvida mesmo, porque todos têm vantagens e desvantagens. A categorização, você perde informação, usar o teste não paramétrico tem muito empate, usar o paramétrico, ele não é normal, e aí tem esses zeros entrando na conta. Se você restringir só com os detectáveis, você vai jogar fora uma parte importante, mas se você tiver dicotomizado antes, feito duas análises, detectável e indetectável, apesar de você ter pouca informação, você tem um tipo de informação também que é relevante, e aí vai, tá bom? Não. Eu coloquei aqui, cadê? Eu coloquei aqui a D, tá? Mas não é que a D só tá certa. A B estaria certa se a gente considerar que a transformação seria categorizar, tá? A partir direto para um teste não paramétrico tem esses problemas de se ter muito empate. Realizar os dois testes, comparar os resultados é uma possibilidade, então isso é válido fazer durante a análise dos dados, não há problema. Eu faço muito isso, usar os dois, até porque vocês vão ver na aula que vem que é um clique, né? Para fazer o paramétrico e não paramétrico é um clique. Então, dá para fazer as duas coisas. Tá bom? Mas o que eu queria discutir um pouco era disso aí, tá? De você primeiro não olhar só o resultado de teste, de você pensar nas várias formas de analisar, e a categorização é uma delas, tá? E fazer os dois para comparar, não é má ideia também. João, pode falar. Não, eu fiquei com dúvida que ali atrás você tinha falado que você pode usar um teste paramétrico e não paramétrico, mas você não pode reportar do estudo, certo? Mas quando você faz análise de sensibilidade, você te diz no estudo que você fez uma análise de sensibilidade, e aí você pode comentar que usou um teste não paramétrico e que o resultado foi semelhante, coisa assim? Pode ser? Deve. Tá bom? É comum fazer assim. Tá? O que falo para não colocar vai colocar tudo. Bom, eu vou mostrar um casinho aí que vai falar isso. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar aí? Ok. Ainda nesse mesmo problema, nesse mesmo estudo, né? A tabela a seguir mostra os resultados da comparação entre crianças com e sem o VSR em relação à interleucina 10, medida na secreção respiratória. Então, tem aí as estatísticas descritivas, os dois grupos e os valores de P do teste paramétrico e do teste não paramétrico. Note que esses resultados foram divergentes. Qual deles você acha que o pesquisador deve deixar no trabalho científico? A, o paramétrico, porque tem poder estatístico maior. B, o não paramétrico, porque é mais adequado aos dados. C, os dois, porque é importante que os leitores do trabalho façam a comparação. E D, os dois, porque mostra que o resultado é inconclusivo.
Só 11 votos? 14. Vamos olhar bem a tabela. Vamos lá? Vou esperar o N mágico de 30. Já deu. Tudo bem. O importante é a gente discutir aqui as coisas que são interessantes de discutir, né? Vou colocando pressão. Ó, 33 votos. Agora estou mostrando as respostas das pessoas. Aí o pessoal começa a responder. 6 votos para A, 17 votos para B, 5 votos para C, 7 votos para D. Tá? Vou começar, antes de mostrar a resposta para vocês, vou começar pela A. O paramétrico, porque tem poder estatístico maior. Essa é difícil mesmo. Tá? É para fazer a gente pensar. O paramétrico, porque tem poder estatístico maior. O que quer dizer poder estatístico maior? Isso é verdade, que o paramétrico tem poder estatístico maior é verdade. Mas foi isso que aconteceu nesse problema? Quem tem poder estatístico maior vai ter um P, o quê? Menor ou maior? Quanto maior o problema estatístico, o poder estatístico, menor vai ser o valor P, caso essa diferença exista. Certo? Tá? E aí, o que aconteceu aí? Deu o contrário. O teste não paramétrico, que teoricamente é menos poderoso, deu significante, e o teste paramétrico não deu significante. Como que isso aconteceu? Pode falar, João. Não, se você comparar a média com a mediana, você vê que essa distribuição não é normal, né? Não é normal mesmo. Média e mediana são muito diferentes. Mas aí, como é que deu? Mesmo assim, mesmo quando tem desvio na normalidade, o teste paramétrico é mais poderoso. Por que aqui deu menos? É porque a mediana seria, nesse caso, por ter uma amostra pequena, seria mais fidedigna do que a média, nesse caso? Que a mediana é mais fidedigna do que a média, eu não tenho ideia. Mas a questão é, por que o teste paramétrico não está detectando? Eu acho que é por causa dos valores zeros. Tem muito valor zero. Tem muito valor zero, é tamanho da amostra, mas tem uma coisa aí que está saltando aos olhos. O tamanho da amostra é ok. Tamanho de amostra pequeno, você tem um poder estatístico menor, mas o teste não paramétrico foi feito com o mesmo tamanho da amostra. E deu. É por conta dos valores discrepantes? Valores discrepantes. Aí, a Paula falou aqui, desvio padrão mostra distribuição muito grande. É isso. Uma variabilidade gigante. Gente, olha esse desvio padrão do grupo positivo. 157,64. É um desvio padrão gigantesco. O outro, 44,30, com uma média de 12. Né? Então, pode ter valor discrepante, sim, que está aumentando a variabilidade, tá? E quando você tem médias muito diferentes, mas variabilidades muito grandes também, desculpa, a variabilidade... Não, tudo bem. A variabilidade grande não vai mostrar diferença entre as médias. Pode falar, Vivian. Mas aí, nesse caso, provavelmente não tem outlier? Tem. Então, mas aí quando tem outlier, a gente não tem que tirar esse dado? Não necessariamente, né? Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui?
Eu não sei nem se é outlier ou é porque tem muitos valores iguais a zero, né? Então, aí qualquer valor que seja distante do zero vai ser outlier, tá? Não é que quando tem outlier tem que extrair, não. Por isso que é interessante você fazer a análise com eles, sem eles e tudo mais. O que está acontecendo aqui? A gente tem amostras pequenas, pode ser que tenha outlier, mas às vezes não é só o ser outlier, é porque tem esse excesso de zeros, mas esses valores mais altos, eles estão aumentando muito a variabilidade. E quando você tem uma variabilidade muito grande, fica difícil você mostrar diferenças entre as médias. Você pode ter médias muito diferentes, mas se a variabilidade for muito grande, você não consegue detectar mesmo. Tá? Então, esse aumento da variabilidade é que está fazendo com que o teste não consiga ser sensível para perceber essas diferenças. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Tá. Então, assim, a A não, né? Deixa eu voltar aqui. A A não. A D. A D está falando assim, os dois porque mostra que o resultado é inconclusivo. Se vocês fossem o pesquisador, vocês achariam que o resultado é inconclusivo só porque um P deu uma coisa e outro P deu outra? Vamos olhar os dados, pessoal. Vamos olhar os dados. Será que é inconclusivo? Olhando agora para a alternativa C, né? É importante que os leitores do trabalho façam a comparação. Vocês acham que é legal colocar dois P's na mesma tabela? Para deixar o leitor resolver? Exatamente, Moura. São discrepantes. Não é que o estudo é inconclusivo. Tá? A gente tem resultados discrepantes. Para quem assinalou a alternativa C, colocar os dois não é uma boa ideia. O pesquisador, ele tem que assumir o papel dele de pesquisador e escolher qual teste ele considera mais adequado. Jogar essa responsabilidade para o leitor decidir não é uma boa ideia. Tá? Então, não é legal você colocar. Nada impede de você colocar um na tabela e depois coloque um comentário dizendo que você fez também, que deu outra coisa, sei lá. Tá? Mas não é ali na tabela que você vai colocar os dois resultados para deixar o leitor decidir. O leitor não tem que decidir, ele tem que fazer análise crítica do seu trabalho, mas o pesquisador tem que defender o que ele, as percepções dele, as observações dele. Tá bom? Então, dito isso, o que eu coloco como correta é a alternativa B. Por que o não paramétrico está mais adequado aos dados? Está mais coerente com o que eu observo nos dados? Aí tem que olhar a estatística descritiva. Não estou olhando, o valor de P está dizendo que tem diferença, mas quem está me dizendo que tem diferença? Por que eu estou dizendo que está adequado? Pela análise descritiva mesmo. O que você está vendo na análise descritiva? Que tem uma diferença na média grande, entre positivo e negativo, na mediana também. Não sei, assim, eu acho que seria principalmente por isso. Tem uma diferença grande na média, tem uma diferença grande na mediana, não é normal. Aí, como usaria paramétrico, aí teria que ver se tem alguma distribuição que você pode ter, por exemplo, uma distribuição partida, bimodal, sabe? Alguma coisa assim, tá? Porque a gente tem essa característica de ter muitos zeros. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção nessa tabela. Muita atenção. A gente não tem que olhar só a média e mediana, não? Pode falar, Marco. Seriam os percentis?
Uhum. No grupo positivo, o percentil 25,75, né, deu 0,57, e no negativo é tudo 0. No Ou seja, negativo, tem grande sim. parte desse grupo negativo distribuído próximo, né, no 0 ali, então... Uhum. É isso que chama atenção. Então, a gente tem, no grupo negativo, a mediana é 0, mas o percentil 25 também é 0, o percentil 75 também é 0. Então, está falando que 3/4 desse grupo tem valores zeros, indetectáveis. Tá? Então, isso está me levando a crer que, de fato, a interleucina 10, ela se expressa no positivo, e não no negativo. No negativo pode até ter um ou outro, né? Mas o meu feeling de pesquisador diz que tem diferença entre esses dois grupos. Se você tem um grupo que 3/4 é tudo 0, tem alguma coisa aí. Claro, a gente tem que olhar os dados, a distribuição e tudo mais, mas dentre essas alternativas aí, o teste não paramétrico, que está mostrando que tem diferença, e eu olhando as estatísticas descritivas, eu vejo que tem diferença, poxa, esse ele está mais coerente com os dados, na minha opinião. Tá bom? Gente, esses casinhos eu estou colocando para vocês aqui, mais para a gente discutir esses pontos de vista, sabe? Mais do que tem que ser assim, tem que ser assado, mas eu estou chamando a atenção para vocês de algumas coisas. Primeiro, não dá para jogar a responsabilidade para o leitor. Segundo, a gente tem que ter noção do que é poder estatístico, e aqui aconteceu justamente o contrário, né? Terceiro, o resultado é discrepante, não quer dizer que é inconclusivo. Olhando os dados descritivos, a gente pode sim tirar conclusões. E fazendo o teste, tirar conclusões assim, nossas, né, das nossas percepções. E fazendo o teste, ele confirma essa percepção. O teste não paramétrico confirma essa percepção. Pode falar, Carolina. Se não tivesse o percentil, né, o percentil 25 e 75, para eu olhar e ver que 2/3 dos positivos estão nesse percentil, aí seria inconclusivo se ele não tivesse me dado esse dado, ou mesmo assim você veria que não? Se ele não tivesse o dado, isso perderia a força, né? Perderia a força. Agora, não sei se é inconclusivo, aí teria que enxergar a distribuição mesmo, né? Mas se eu não tivesse isso, eu teria suspeitas, né? Ainda teria suspeitas, mas menos força do que sabendo que 3/4 são 0. Tá? João, pode falar. Tentando especular aqui, me parece que o estudo quis saber se a dosagem de interleucina 10 substitui o teste de detecção viral, o diagnóstico de vírus sensicial respiratório. Porém, o que me parece é que esse teste de interleucina 10 deve ter uma sensibilidade baixa, porque se você pega os casos de VSR positivo, você vê que o interquartil é de 0 a 57,39. Quer dizer, você perde muito caso. É isso? Tá certo? Você tem muitos zeros no positivo também. Pois é. Então, aparentemente, o teste é ruim, né? Deve ter baixa sensibilidade para a detecção do vírus, a interleucina 10, então. É isso? Pode ser, acho que é. Que tem muitos zeros e que realmente, olha, ele é positivo, mas ele não detecta, parece mesmo que tem baixa sensibilidade. Né? Mas, de um modo geral, ele não é como jogar uma moeda. A Priscila está perguntando, normalmente o paramétrico com o não paramétrico, eles mostram os mesmos resultados? Sim, geralmente eles mostram os mesmos resultados, só que quando você tem amostra pequena, dado discrepante, isso pode dar uma diferença maior. Esse exemplo não é muito comum, esse exemplo é incomum. Tá? Bom, que teste não paramétrico poderia ser aplicado nesse caso? Aí esse é rapidinho, deixa eu colocar aqui. 2 pontos, finalizar aqui. Aqui. Spearman, Whitney, Komogorov, Smirnov ou Friedman?
Estou comparando o vírus positivo com o vírus negativo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bora? Ganhou a alternativa B, Mann-Whitney, e a alternativa B é a correta mesmo. Eu tenho vírus positivo e negativo, são 2 grupos, pessoas diferentes. Mann-Whitney. Se tivesse cruz Coollis aí, poderia? Poderia também. Tá? Cruz Coollis também vale para 2. Cruz Coollis vale para 2 ou mais. Mann-Whitney é só para 2. Tá bom? Vamos lá. Olha só o que aconteceu nesse estudo ainda, né? Para o tempo de doença, foram feitas 3 análises. Teste T com os dados originais, teste T com os dados transformados em log, e o teste de Mann-Whitney, que é o não paramétrico. E cada um deu um resultado diferente. O teste T deu um P de 0,015, o Mann-Whitney deu 0,202, e o teste T por valores em log deu 0,063. Né? Qual desses resultados vocês acham mais coerente com os dados? São poucos dados, né? Lembra? Quem quer falar? Esse é aquela sinuca de bico, né? Boa tarde, professor. Oi, Carlos. Desculpe. Eu opino pela mediana, tendo em vista dos resultados anteriores, né? Parece ser mais coerente. Então, você está indo para o teste não paramétrico? Isso, não paramétrico. Que está mostrando que não tem diferença entre esses 2 grupos. Isso. Tá. Agora eu pergunto assim, você não acha que é muita coincidência que aqueles que têm tempos de doença acima de 20 dias, todos são do vírus negativo? Vocês estão vendo aqui? Que, ó, se eu colocar uma linha aqui no 20, todos que têm acima de 20 são de um grupo só. Será que é coincidência? Mais alguém tem alguma opinião? Ok, eu vou falar o que eu acho, tá bom? Isso aqui é tempo de doença. Tempo de doença, e pode falar, o DP dele é maior. É bem maior do negativo, né? Porque tem esses casos discrepantes, né? Tem esses casos discrepantes. Esse é um tipo que a gente fica realmente muito na dúvida, porque a variável tempo de doença é uma variável, normalmente ela tem distribuição assimétrica. Então, pela assimetria, embora isso não apareça aí no grupo positivo, você poderia pensar numa transformação log. O transformação log, ele está deixando em cima do muro, né? Ele está dando um 0,063. E olhando os dados, eu ficaria em cima do muro, sim. Porque eu falo assim, não, ok, parece, batendo o olho rápido, parece que não tem diferença, mas será que é coincidência que todos esses que estão maiores que 20 estão tudo num grupo só? Eu ficaria meio na dúvida. Então, pensando no tipo de transformação que é razoável para esse tipo de dado, e na informação que ele está dando, que é uma coisa meio em dúvida, eu ficaria com o teste T e valores em log. Tá? Então, eu não bateria o martelo que não
você fica numa sinuca de bico aí, tá bom? Mas era só para ilustrar um pouquinho ainda, para fechar esse caso. Tudo bem? Ô, professora? Sim. Uma amostra interessante seria, então, acima de 100? Então, a gente vai ter uma aulinha sobre cálculo de tamanho de amostra, né? Depende muito, né? Depende muito. Não dá para dizer, um N acima de tanto, porque se você tem um tipo de dado que não varia muito, às vezes uma amostra menor resolve. Se você tem um dado que varia muito, nem 100 vai resolver, depende, tá? Depende, assim, o que você quer mostrar, né? Você quer mostrar que tem diferença, o que seria uma diferença relevante? Então, depende de uma série de coisas. Tá bom? É claro que quando você vai falar em dado qualitativo, em porcentagens você imagina porcento, então 100 é até um número interessante, porque você vai falar em porcentagem com números muito menores que 100, fica um pouco sensível. Tá bom? Ok. Bom, um pesquisador mediu a colinesterase sérica em agricultores que aplicaram inseticida em plantas. Foram feitas 2 coletas de sangue em cada pessoa, uma antes da aplicação e outra 24 horas após. O objetivo é avaliar o efeito da exposição a inseticida sobre o nível de colinesterase no sangue de adultos do sexo masculino. O nível de colinesterase é o mesmo antes e após a aplicação do inseticida? Qual das seguintes estratégias de análise estaria mais adequada para avaliar essa hipótese? Avaliar a normalidade por métodos descritivos, aplicar o teste paramétrico e não paramétrico comparando os resultados. B, fazer um teste de normalidade de acordo com o resultado escolher entre teste T-pareado ou Cox. C, já que os dados são contínuos, é mais apropriado usar o teste paramétrico, nesse caso o teste T-pareado. D, como a amostra é pequena, é melhor usar o teste não paramétrico, nesse caso o Wilcox. Essas perguntas são meio provocadoras, assim, né? Passando consigo. No questionário vai ser mais fácil, tá, gente? No questionário vai ser qual teste que usa, vai ser mais tranquilo. Aqui a gente tem que puxar mais um pouquinho, né? Então, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1, votando. Sim, Adolfo. Sempre avaliar a distribuição. Nunca partir para o teste direto. Lembra? Primeiro passo de qualquer análise de dados é uma boa análise descritiva. Não dá para sair fazendo teste sem fazer análise descritiva antes. E análise descritiva, entende-se, análise da distribuição. Tá bom? Bom, 32 votos apenas, 9 votos para a alternativa A, 11 para B, 9 para C e 3 para D. Luzia quer perguntar? Acho que não. Bom, vamos lá. Vou começar pela D. Como a amostra é pequena, é melhor usar o teste não paramétrico. Nesse caso, o Wilcoxon. Não. Não é a amostra, o tamanho da amostra que define se é teste paramétrico ou não paramétrico. Tá? Como eu falei, existe uma seita que diz que a amostra pequena usa o não paramétrico. Não é verdade, não é isso.
O que acontece é que em amostras pequenas, normalmente você vai fazer um histograma de uma amostra pequena, de valores de uma amostra pequena, lógico que não vai ser normal, né? Mas não é a questão, sempre que tiver amostra pequena é não paramétrico, tá? Não façam isso, tá bom? Então não é a D. A C está falando, já que os dados são contínuos, é mais apropriado usar o teste paramétrico, no caso o teste T pareado. Seria o teste T pareado? Até seria. Mas já que os dados são contínuos, você pode ter dados contínuos e não ter uma distribuição conhecida, muito menos normal, tá? Então, essa natureza contínua não garante que você usa no caso aí, normal, né? Variável contínua não garante que os dados são normais. Então, também não, tá? Aí vamos ver entre a A e a B. A B diz assim, fazer um teste de normalidade de acordo com o resultado, escolher entre um ou outro. Eu digo para vocês que fazer um teste de normalidade e olhar só a normalidade pelo resultado desse teste não é uma boa ideia. E se você está analisando os dados e não apresentando os resultados, seria até razoável você fazer os dois, comparar os resultados, mas antes disso, avaliar, fazer uma análise descritiva para avaliar a distribuição, a normalidade da distribuição. Tá bom? Não foi a mais votada, mas é a que eu faria. Eu só coloquei esse caso aí para dizer o quê? 1, não é porque a amostra pequena que é teste não paramétrico. 2, não é porque o dado é contínuo que é teste, que a distribuição é normal. Tá? 3, não olhem só valor P de teste de normalidade. Façam a descritiva. Certo? Deu para entender a mensagem aqui? Ok. Nesse caso, que teste não paramétrico poderia ser aplicado? Essa é a última enquete. Não, você pode ter dado contínuo e não ser normal, nem um pouco. Tá? Pode falar, Adolfo. Mas, professora, seria errado fazer um teste de normalidade e observar somente pelo valor? Nossa, eu te ouvi muito mal. Seria errado? É correto também eu aplicar um teste de normalidade e observando pelo valor de P, decidir por um teste paramétrico ou não? Essa é a prática mais comum, as pessoas fazem muito isso. O que eu recomendo é que não se baseie apenas no valor P do teste de normalidade. Eu acho que você tem que olhar um conjunto de coisas, e não olhar de forma automática, porque os testes de normalidade, eles são muito sensíveis. Qualquer pequeno desvio, ele já dá não normal. E numa amostra pequena, pode ser que ele dê normal, porque a amostra é pequena. Então, a minha sugestão é que você não faça essa prática, que é muito comum, de olhar só o P de teste de normalidade. Olha tudo. Tá bom? Aqui. Nesse caso, que teste não paramétrico seria usado? Poucas pessoas responderam, né? Estão cansados? Esse é o último. Não tem mais. É o último. Só 20 votos, ó. Foi caindo aí a participação. 25 votos, a maioria votou alternativa A, Wilcoxon, e é a alternativa A que está certa. Wilcoxon é o teste não paramétrico correspondente ao teste T pareado. Como a gente tem comparações do tipo antes e depois, então seria esse mesmo. Tá bom, gente? Beleza? Pode falar, Marco. O Friedman não poderia ser também? Poderia! Marco, verdade, poderia. Vou consertar isso no slide. Tem razão, toda razão. Na verdade, acho que eu vou colocar um outro aqui que não seja Friedman. Tem razão, poderia sim. Obrigada. Ó, se não é o Marco ficar atento, hein? Não, então, a Ana Beatriz está falando, não é mais de 2 medidas, 2 ou mais. A nova, você pode aplicar a nova para 2, por exemplo.
E o Friedman, você pode aplicar Friedman para 2 também. Tá bom? Tá? É 2 ou mais. Tá? Bom, aí, por último, eu queria só mostrar umas tabelinhas aí para vocês. Então, batendo o olho na tabela, se vocês sabem que teste aplicar. Esse aqui a gente já viu essa tabela, né? Avaliou 2 formas de tratamento em crianças com diabetes do tipo 1 e todas as crianças foram submetidas aos 2 tratamentos. Que testes estatísticos provavelmente foram utilizados? Agora aqui eu não estou falando só dos não paramétricos, pode ser paramétrico também. Tá bom? O que a gente tem aí? O que a gente tem que olhar primeiro? Da aula passada, o que a gente tem que olhar primeiro? Pode olhar o tipo de variável, é a segunda coisa que a gente vê. Tem uma coisa que a gente vê antes. Grupos dependentes ou independentes. Se os grupos são dependentes ou independentes. Nesse caso aí, todas as crianças foram submetidas aos 2 tratamentos. Dependentes ou independentes? Dependentes. Os grupos são dependentes. É o mesmo grupo visto em 2 vezes. Tá? E aí sim eu vou olhar o tipo de variável. Que variáveis que a gente tem aí? Que variáveis a gente tem? Qualitativa ou quantitativa? Quanti. Todas são quanti. Então, está sobrando o quê? Ou eu faço um teste paramétrico com distribuição normal, que no caso é o teste T pareado, ou eu faço o teste não paramétrico, comparando 2 grupos dependentes, que é o teste de Wilcox. A Moira está falando que pode ser os 2. Pode ser os 2? Aí depende, não é? Batendo o olho nessa tabela, o que você acha? Que foi só o teste T pareado, só o Wilcox, ou pode ser os 2? As variáveis são todas quantitativas. Tá? Mas algumas, na verdade, uma delas é resumida em média e desvio padrão, que é essa que está com um número só aqui, glicemia média, e as outras foram em medianas e intervalo interquartil. O que será que aconteceu aqui? Por que só tem uma que está como média e desvio padrão? Será que essa uma usa um teste diferente? Vamos lá, gente. Grupos dependentes. Todas as variáveis são quantitativas. Antes, quando a gente não sabia não paramétrico, a gente falaria assim, teste T pareado. Mas agora a gente sabe que não tem só o teste T pareado. Tá? Então, a gente vai olhar. Essas variáveis, a maioria delas está resumida em mediana e intervalo interquartil, que é bem utilizado quando os dados não têm distribuição normal. Tá? Provavelmente distribuição não normal. Mas tem uma que está como médio desvio padrão. Então, talvez essa tenha uma distribuição normal. Então, por isso que aqui eu colocaria, provavelmente, teste T pareado para glicemia média e teste de Wilcoxon para as demais. Tá bom? Ok. Vamos ver esse outro aqui. Esse aqui é um negócio que eu já mostrei para vocês, né? São 2 grupos, né? Os pacientes foram alocados em 2 grupos, um que recebeu educação em grupo, outro que recebeu educação individual, tá? E essas são a comparação desses 2 grupos em relação a uma série de variáveis.
Tá? Tem idade, gênero, escolaridade, tempo diagnóstico, peso, altura e IMC. E aí? São grupos independentes e têm tanto variáveis quanti como quali. Primeira coisa que a gente vê, são grupos independentes e tem tanto variáveis quanti quanto variáveis quali. Certo? E aí? Grupos independentes, variável quali. O que poderia ser? Que quadrado. Que quadrado. E quanti? Teste T. Poderia ser o teste T. Né? Poderia ser o Mann-Whitney também? Não sei. Aqui, como ele está, todos os dados estão resumidos em média e desvio padrão, não parece ser o Mann-Whitney. Mas, e se fosse um não paramétrico? Seria qual? O Mann-Whitney. Ou Cruz-Cooley. Certo? É isso. Tudo bem, gente? Tá? Então, aqui a gente tem assim, a gente tem suspeitas de que quais testes estão sendo utilizados. Tá? Agora, eu suponho que eles estão resumidos todo em média de desvio padrão, deve ter sido o teste T. Mas, se fosse o não paramétrico, seria Mann-Whitney. Tá? Esse aqui, ó, tabela a seguir apresenta os resultados do início do estudo e 6 meses após educação em grupo, ainda nesse mesmo problema. Então, tem início e 6 meses. Grupos dependentes ou independentes? Aí é dependentes. Dependentes, porque é o mesmo grupo visto no início e 6 meses depois. Tá. Grupos dependentes, dados quantitativos. Se fosse um paramétrico, seria o quê? Um paramétrico normal, daqueles que a gente conhece. É o T pareado. Todo mundo concorda? T pareado. E se fosse o não paramétrico? Wilcoxon. Wilcoxon. Certo? Então, a gente vê se a alternativa paramétrica e não paramétrica, qual que seria. A gente não... assim... a Laura está perguntando, para ajudar a identificar a média de desvio padrão nos testes paramétricos e os demais medidas, score, mediana, teste não paramétrico? Então, a gente não pode bater o martelo que é isso. A gente pode suspeitar que seja assim. Porque pode ser que a pessoa tenha usado um não paramétrico e colocado média de desvio padrão. O que geralmente a gente vê é média de desvio padrão quando é paramétrico e mediana intervalo interquartil quando é não paramétrico. Mas não é, a gente não tem como garantir isso, né? Mas tem como suspeitar. Pode falar, Carlos. Professora, a senhora poderia passar para o slide anterior? Sim. Estou com uma dúvida aqui. Sim. Esse P é relacionado ao geral, individual? É a comparação do individual com o grupo. É que esse geral está aí só para dizer como é que foram os dois grupos juntos. Mas esse P é comparação de dois, do individual e do grupo, da segunda e terceira coluna. Ah, tá, entendi. Tá bom? São dois grupos apenas. Parece 3 quando a gente olha assim, né? Parece 3, mas não, é porque ele colocou o geral. Ah, tá. Tá? Tudo bem, pessoal? Ok. Bom, aí eu queria só reforçar algumas coisas aqui, né? O que a gente aprendeu com os casos. A gente tem que sempre usar a estatística descritiva, não só o teste de normalidade.
que o teste não paramétrico ele é prejudicado quando tem empate, então uma categorização pode ser interessante. Podemos realizar os 2 tipos de teste e comparar os resultados, mas da apresentação a gente tem que escolher. Amostras pequenas não quer dizer que o teste deve ser não paramétrico, e as variáveis contínuas podem ter outras distribuições além da normal, então não precisa ser necessariamente teste TIA nova só porque a amostra é contínua. E olhar sempre a distribuição dos dados para tomada de decisão, tá bom? Aqui eu coloquei algumas coisas sobre testes de normalidade, né? E em amostra pequena eles são pouco poderosos, então dificilmente eles rejeitam a normalidade. Em amostras grandes eles rejeitam muito facilmente, tá? As pessoas ainda usam muito isso, dizendo que fez teste aqui ou ali para dizer normalidade, mas o que eu recomendo para vocês é olhar tudo, não olhar só resultados de teste, tá? Uma coisa que pode se perguntar, ele fala assim, se o teste não paramétrico não precisa supor distribuição nenhuma, por que a gente não usa sempre? Aí a gente tem aí algumas coisas que a gente já falou, né? Eles são, em geral, menos poderosos, tá? Eles são difíceis de serem adaptados para desenhos mais complexos, tá? E aqui essa autora está acrescentando uma coisa que não dá a estimativa de intervalo de confiança, que é uma ideia de precisão. É interessante também você ter esse tipo de coisa. Faz diferença no resultado? Tem um cara que estudou mais complexos, sei lá, dado longitudinal, quer dizer, 3 grupos medidos em 3 momentos ao longo do tempo. Então, você tem uma estrutura de dependência, você tem fatores mais do que um, tá? Isso seria um exemplo. Tá? Bom, aqui, esse autor também, ele comparou, né, vários, e ele disse que não deu muita diferença, tá? Num outro, tá? Acho que era isso que eu ia falar desse aqui. Não, é esse aqui, e aí ele fala, né, que foram poucas as decisões contraditórias, tá? Acho que era isso que eu queria dizer. E a gente sabe da prática que é isso mesmo, quando a gente faz os 2, geralmente eles dão resultados coerentes, eles dão o mesmo resultado, tá? No sentido de rejeitar ou não a hipótese nula, eles dão o mesmo resultado. Mas pode ter algumas divergências, sim, principalmente em amostras pequenas. Pode falar, Carolina. Aí, entre paramétrico e não paramétrico, ele está falando certinho? Isso. Tá? Entre paramétrico e não paramétrico. Aqui também eu peguei de um outro lugar, né, que fala um pouco de quando usar um teste não paramétrico, então ele é muito usado quando você tem limites claros de detecção, quando você tem outliers, principalmente em amostras pequenas, e quando a variável é um score, ou uma variável ordinal, um rank, isso é muito usado também. Tá? Aqui também um trecho que eu tirei de um livro, que é um livro da Sônia Vieira, um livro de estatística básica, que fala que tudo na vida tem seu preço. Quer dizer, olha, você pode usar o não paramétrico, mas saiba que ele é menos poderoso. Além disso, saiba também que os testes paramétricos são robustos, ou seja, mesmo quando há pequenos desvios das suposições, ainda assim ele tem resultados confiáveis. Bom, essa é outra coisa. Isso aqui já está lá, está repetido. Está repetido. Então, é isso que eu tinha para dizer hoje. Estamos aqui em cima do tempo. Então,